Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui está imperdível, porque hoje eu e o apóstolo vamos falar aqui sobre a apostasia do fim. A apostasia no final dos tempos. E a Bíblia já fala que haveria muita apostasia, não é, apóstolo? Muito. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito expressamente afirma que no final dos tempos muitos ou alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, no final dos tempos vai ter apostasia. Agora, o que é a pessoa ser apóstata mesmo? Porque tem gente que acredita que estava na igreja servindo, saí, ela apostatou. Não. Apostasia é uma palavra grega. No grego, apostasia é apostasia. Portanto, isso se chama transliteração. É você pegar uma palavra de uma língua e levar para outra língua. Que nem batismo. Batismo também é uma palavra grega que significa mergulhar. Então, apostasia é uma palavra transliterada que no português não faz muito sentido, mas no grego é divórcio. Então, apostasia é literalmente alguém que estava numa aliança de casamento e rompeu. Então, divórcio, uma linguagem de casamento. Então é literalmente alguém que estava em aliança com Deus, crendo em Jesus, estava casado com Deus e rompeu, e não está mais. Esta apostasia, como diz Hebreus 6, não tem perdão, não tem volta. Aliás, Hebreus 6 diz que é impossível que aqueles que uma vez foram renovados, que provaram dos poderes do mundo vindouro, foram participantes do Espírito Santo, provaram do poder da palavra de Deus e caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Quer dizer, um camarada desse nunca se arrepende de novo. Agora, que queda é esse que Hebreus está falando? É um pecado qualquer? Imoralidade? É adultério? Não. Porque lá, quando Paulo escreve aos Hebreus, eu acredito que Paulo dizem que não, o que estava acontecendo, Vagnão? Por causa da perseguição, os hebreus cristãos estavam voltando a sacrificar animais. Voltando pro velho. O cara já teve o sacrifício de Jesus, aceitou, agora vai voltar a fazer sacrifício de cordeiro? Divórcio. E ali o livro de Hebreus inteiro é uma advertência contra a apostasia. Ele fala, se cruzou a linha, não volta mais. Então é importante dizer que você pode esfriar, você pode se rebelar, você pode até estar no mundo, mas lá no fundo ainda você crê em Jesus. E lá fica triste, o pecado te deixa triste. Se o pecado te deixa triste, fica tranquilo, você não apostatou. Porque o apóstata, ele nunca vai se arrepender de novo. Ele deixa de crer naquilo que ele já provou. Então, isso significa apostasia. Verdade. Você que está assistindo, isso é importante. Daquilo que você já provou. Quantas pessoas já provaram do que o Senhor, já provaram da fonte da água da vida, hoje estão fora. E não é só estar fora, porque estar fora da igreja não é uma evidência da apostasia. A apostasia é um rompimento espiritual. É o indivíduo falar assim, não creio mais em Deus. Porque tem pessoas que estão fora, desculpa te cortar, mas na cabeça delas, elas podem pensar que apostataram. Pode pensar que apostataram, mas estão preocupadas, mas lá dentro estão tristes. Se você está triste, é a maior evidência que você não apostatou, porque o apóstata, sabe aquela pessoa que divorciou e que de repente a mulher odeia o marido, não quer ver nem pintado de ouro? Isso é uma apostasia. Sim. É a pessoa não querer nem ver pintado de ouro Deus, Jesus, Espírito Santo, aí xinga e blasfema. Essa pessoa apostatou. É diferente daquele camarada que era aquele crente. Casal que separou, mas o pessoal, eles ainda flertam, ainda tem aquela vontade de voltar. É diferente do crente que está no pecado, mas fica triste por causa do pecado. Que ainda lá no quarto dele, ainda ora a Deus, fala, Deus tem misericórdia de mim. Esse camarada não apostatou. Esse camarada, Jesus fala dele como aquela ovelha perdida, que Jesus deixa 99 para buscar aquela ovelha e traz essa ovelha nos seus ombros, e festeja, e quando chega faz uma festa que diz, olha, ele foi achado, a minha ovelha foi achada. Gente,
Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Essa é a grande verdade. A pessoa que vai para o inferno é porque quer. Tá? E o apóstata não é só o cara que está no pecado. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstata é o que rejeitou. É o que não quer mais saber de Deus. É o que divorciou. Exatamente. Está rompido. E aí a Bíblia diz que é impossível renovar para o arrependimento. Verdade, verdade. Então você que está assistindo a live aí, se o teu coração queima ainda, você está aí, você fala, poxa, faz um tempo que eu parei de ir, ou eu parei de orar, ou eu estou meio sentindo um pouco gelado, você ainda tem uma chance de voltar e ter comunhão com Deus, tá? Você não está perdido não, você não é uma ovelha que ficará perdida, porque hoje o Espírito Santo te chama a voltar, tá bom? A Amém. ter comunhão com Deus, a ter comunhão com Jesus. Olha, isso é maravilhoso. Isso que o Vagnão está falando é maravilhoso. A Bíblia diz assim, Jeremias fala, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Exatamente. Mas que ele se arrependa e viva. Verdade. Deus te ama, meu querido. Não importa quão atolado você esteja no seu pecado. Às vezes você está nas drogas, às vezes na prostituição. Às vezes você está completamente atolado, o teu corpo está caquético. E Ele ainda te ama. E se você der uma chance para Ele, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua história. Viu? A apostasia nunca é da parte de Deus. Porque Deus nunca vai rejeitar alguém que o buscou um dia. Aleluia. E Jesus, a palavra de Deus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A apostasia é sempre um ato do indivíduo dizer, eu não quero mais Deus. Eu não quero mais relacionamento com Deus. Eu não acredito mais nessa baboseira. Aí sim, a pessoa vai caminhando, o pecado vai cauterizando a mente, uma hora já não consegue mais sentir culpa e de repente fala, quer saber, eu estou fora, não quero mais saber disso. E aí não tem volta. Então cuidado, o pecado ele é traiçoeiro, ele provoca a morte, mas a morte espiritual ela só acontece quando a apostasia se estabelece. Verdade, é verdade. O filho pródigo, né? O filho pródigo olhou para a comida dos porcos, as bolotas, aquela comida podre e sentiu vontade de comer aquilo. Então ele lembrou que na casa do pai dele tinha alimento e alimento em abundância. E o que é lindo nessa história, né, nessa parábola, Vagnão, é que ele tinha tanta consciência do pecado dele que ele falou assim, eu vou dizer para o pai, eu não sou digno. Meu Deus, Eu não sou digno de ser seu filho. Deixa que eu seja um dos seus servos. Mas o pai estava esperando por ele, de braços abertos. E o pai corre para ele, não foi ele que correu para o pai. E eu quero dizer uma coisa para você, na antiguidade, os homens usavam roupas, principalmente os nobres, os mais velhos usavam roupas até praticamente o pé. Então, eles não conseguiam correr. Então era desonroso para um homem, né, de posição ter que arregaçar, né, levantar aquela túnica até o joelho para poder correr. Mas foi isso que o pai do filho pródigo fez. Ele levantou e correu até aquele filho para recebê-lo, abraçá-lo, beijou, trocou as sandálias sujas, colocou o anel da família no dedo e fez um churrasco, mandou matar um novilho cevado, um novilho gordo, que fala de Jesus. Ele é o novilho cevado que morreu por mim e por você. Então, meu querido, se você está no pecado, não permaneça nele. Volte para Jesus, porque o Pai está te esperando. Está te esperando. Você não apostatou. Se você está tendo essa consciência, porque o texto diz, caindo em si, ele disse para si mesmo, eu vou voltar. Sabe, gente, a palavra arrependimento, no hebraico techuvá, significa retornar, retorno, voltar para onde você saiu. Amém? Então, creia que Deus sempre estará lá esperando você de braços abertos, mesmo que você esteja atolado no pecado. Desculpe, eu fico, toda vez que eu falo de Jesus, eu fico porque muito o amor emocionado. de Deus é inexplicável. Quando você olha, Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é inexplicável. Você nunca vai compreender isso. Você precisa sentir isso.
como você está sentindo agora. Aleluia. Como o teu coração, ao ouvir essas palavras, começa a querer sair pela boca, começa a borbulhar algo dentro de você, porque é a mão de Deus tocando em você. É o Espírito Santo tocando, amém. Né? Levantando, restaurando. Só depende de você. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, né, que ele orava para que os crentes pudessem conhecer qual era a largura, a profundidade, a altura, né, a dimensão, todas as dimensões do amor de Deus. Aleluia. E serem cheios de toda a plenitude de Deus. Você só é cheio de Deus quando você conhece o amor de Deus. É. E Jesus falou certa vez, né? Aquele que muito foi perdoado é aquele que muito amou. Sabe por que eu sou um chorão? Porque eu fui aquele jovem que ninguém acreditava que tinha jeito. Meu pai falava, ninguém dá jeito para esse menino vai virar um bandido. As mães dos meus amigos diziam, olha, não anda com esse menino não, que ele é muito desajustado. Mas Deus não me viu assim, Ele me viu como alguém improvável, que podia ser alguém usado nas suas mãos. Por isso, desde o dia que entreguei a minha vida, no dia 27 de fevereiro de 1981, todos os dias eu acordo e agradeço a Deus, porque Ele não desistiu de mim. Aleluia. E Ele não vai desistir de você. Não importe quem você seja, qual seja o teu pecado. Eu não vou mencionar aqui pecado algum. Eu quero dizer, todos os pecados, até os piores, podem ser perdoados e Jesus pode mudar a sua vida. Glória a Deus, apóstolo. A presença de Deus está forte aqui, irmãos. Amém. Não tenho nem o que dizer. Então a gente ora para que essas pessoas sejam tocadas e transformadas, né? Que bom se algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, né, Vagnão, possam se render, se humilhar perante o Senhor. Se joga para esse amor. Mergulha assim, ó. Aleluia. Um dia, é tão parecido as histórias. Eu não tinha o que dar certo. Mas é Ele nos olha de uma forma que o homem não vê. Deus, os olhos de Deus, a forma com que Ele olha é totalmente diferente daquilo que o teu pai te olha, o teu amigo, alguém que você tem contato olha para você, a forma que o mundo olha para você. Hoje o Pai não se importa com as tuas posses financeiras, Ele se importa com o teu coração. O mundo te vê através das posses financeiras, mas Deus não. Você não é medido pelo que você tem, você é medido pelo que você é, e você é filho de Deus. Amém, aleluia. E foi para isso que Ele te criou, para ser filho, nada mais e nada menos que isso, filho de Deus. Então, nessa estatística, né, da palavra de Deus, que no final dos tempos alguns apostatarão da fé, que você não seja um deles, que você tenha a oportunidade hoje de arrepender-se do seu pecado e voltar para Cristo, que Ele está de braços abertos. Se você ouve uma voz aí dentro dizendo, não tem mais jeito, você já pisou muito na bola, isso é o diabo que está te dizendo, porque a voz do Pai está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas. É isso que Jesus está dizendo para você. Volta para o Pai, em nome de Jesus.